que diz assim, 1 Timóteo, capítulo 3, verso número 14. NVT. Embora espero vê-lo em breve, escrevo-lhe estas coisas agora, para que se eu demorar, você saiba como as pessoas devem se comportar na casa de Deus. Ela é a igreja do Deus vivo, coluna e alicerce da verdade. Sem dúvida, este é o grande segredo de nossa fé. Cristo foi revelado em corpo humano, justificado pelo Espírito, visto por anjos, anunciado às nações, crido em todo o mundo e levado para o céu em glória. Amém? Esse texto, ele fala, a epígrafe do texto diz assim, as verdades da nossa fé. Timóteo é uma carta que o apóstolo Paulo escreveu para o jovem pastor Timóteo, de como ele deveria prosseguir na igreja de Éfeso. Então, Timóteo, ele havia sido levado à cidade de Éfeso, na ausência de Paulo, para que instruísse a igreja a respeito de algumas práticas que estavam acontecendo ali. Então, Timóteo ele vai falar sobre a advertência contra falsos ensinos, ele vai falar sobre instruções a respeito do culto, sobre os líderes da igreja, dos bispos, as qualificações dos bispos, as qualificações dos diáconos. E aqui ele está fazendo pessoalmente uma recomendação a Timóteo. Paulo está escrevendo especificamente não algo que Timóteo precisa tratar apenas, mas fazendo uma instrução clara a Timóteo. Ele está dizendo assim, embora espere vê-lo em breve, escrevo-lhe estas coisas agora, para que se eu demorar você saiba como as pessoas devem se comportar na casa de Deus. Qual que era a instrução de Paulo a Timóteo? Na minha ausência, você deve seguir e prosseguir, instruindo as pessoas como as pessoas devem se comportar na casa de Deus. Imagine a seguinte situação. A igreja, ela tem uma norma, ela tem uma regra. Pense como se a igreja fosse uma empresa, como na minha empresa. Particularmente, quando eu estou na empresa, eu garanto que tudo quanto eu gostaria que as coisas fossem feitas e acontecessem, elas acontecem exatamente como eu determinei. Eu, como dono da empresa, eu determino como as coisas devem acontecer e a minha presença lá é a garantia de que vai acontecer como eu determinei. Certo ou errado? Se eu sou o dono da empresa, eu determinei que as coisas aconteçam de determinada forma, a minha presença lá garante que as coisas aconteçam de determinada forma, não é isso? Eu estar presente vai garantir que aquilo aconteça daquela forma. A grande questão é que a gente espera que na nossa ausência as coisas aconteçam também da forma como a gente planejou. E é o que muitas vezes não acontece. Na nossa ausência, as coisas acontecem diferente daquilo que a gente planejou. Tem até uma frase que as pessoas falam aí no mundo, né? Que quando o gato sai, o que acontece? Os ratos fazem a festa. Eu lembro quando eu era pequeno, eu sempre gosto de contar essas histórias para vocês, porque eu acho que fica mais fácil de vocês entenderem, né? Minha mãe e meu pai sempre trabalharam muito. E minha mãe e meu pai, eles tinham um comércio, tinham um bar. Em uma época da minha vida, eles abriam e fechavam o bar. Então, eles eram os responsáveis por abrir o bar e todo o comércio ficava até o último cliente. Eu não mandava o cliente embora. Enquanto o cliente estava lá consumindo, o bar estava aberto. Enquanto tinha gente, estava aberto. O bar não fechava. E eu, na minha inocência, eu não sabia diferenciar entre os dias da semana que dias que minha mãe ia trabalhar até mais tarde ou que dias que ela ia sair mais cedo. Por exemplo, hoje, certamente eu saberia. Hoje é sexta-feira, então provavelmente minha mãe vai chegar 3 horas da manhã. Ou hoje é sábado, não. Hoje, sábado, minha mãe vai chegar meia-noite. Ou é domingo, não. Domingo minha mãe vem cedo. Eu não tinha essa consciência. Então eu dependia daquilo que ela me falava. Só que quando ela saía de casa, ela instruía como gostaria que as coisas acontecessem. Ela dava uma série de tarefas ali e obrigações que a gente tinha que cumprir. A lembrança mais
mais clara que eu tenho é dessa época. Eu devia ter mais ou menos uns 13 anos de idade. 13, 14 anos de idade. Que foi quando a Lilian já tinha saído de casa. A Lilian saiu de casa com 16 para 17 anos de idade. Então, nessa época, eu já era o responsável ali pela casa. Quando minha mãe saía, minha mãe dava uma série de tarefas para a gente fazer. E naquela época não tinha celular. Era o telefone fixo que a gente tinha. E a minha mãe ligava em casa, ou a gente ligava para onde minha mãe estava. E a gente morava, na época, no extremo da Zona Leste, lá na cidade de Tiradentes. E o bar ficava no centro da cidade. Era no extremo da Zona Leste e o bar ficava no centro da cidade. E todas as vezes que a minha mãe deixava aquela lista de coisas para a gente fazer, que devia ser feito durante o dia, não era para ser feito quando ela chegasse ou antes dela chegar, era para fazer durante o dia. Geralmente acontecia o seguinte, eu ligava para ela e ficava perguntando assim, a senhora está chegando? A senhora já está vindo? A senhora vai vir cedo hoje? E todas as vezes que ela ia demorar, ela falava assim, eu estou chegando. E todas as vezes que ela estava chegando, ela falava assim, eu vou demorar. O que acontecia quando ela falava, eu estou chegando? Quando ela falava, eu estou chegando, corria para arrumar a casa, corria. Era aquela correria, arrumava tudo bem rápido, deixava tudo um brinco e tal, ligava a televisão e sentava no sofá e ficava bem quietinho esperando ela chegar, bem quietinho. E nada ela chegar, e nada ela chegar, e nada ela chegar, e nada ela chegar. A casa arrumada, ia dormir, a casa arrumada, a gente ia dormir e ela não chegava. E ela ia chegar tarde da madrugada. E quando ela estava demorando, ela falava assim, e quando ela estava chegando, quando ela estava no caminho, já estava vindo, ela falava assim, eu vou demorar. Todas as vezes que ela falava que vai demorar, a gente pensava assim, tá tranquilo, né? Ela vai demorar. Toda vez. Não foram uma nem duas vezes que isso aconteceu. Quando ela chegava, a casa estava virada de ponta cabeça. Não tinha feito absolutamente nada. Que ela entrava em casa, a espinha gelava. Do alto da cabeça até a planta dos pés, dava aquele arrepio assim, ó. A alma saía do corpo e voltava. O pau quebrava e tinha que arrumar a casa. Só que quando minha mãe fazia isso, o que ela estava tentando garantir? Que as coisas acontecessem na ausência dela, da mesma forma que deveria acontecer na presença dela. Porque na presença dela, quando ela falava arrumar a casa, a gente só tinha uma opção, arrumar a casa. E ao contrário do que a gente vê hoje, que os filhos olham para a gente e falam assim, tá bom, mãe, daqui a pouco. Você tinha essa opção, pastor Ricardo? Não tinha essa opção daqui a pouco. Às vezes eu vejo a Nicole falando com os meninos, ela liga em casa, ela vai falar com os meninos, e a gente tá chegando em casa. Aí a Nicole pega e fala assim para os meninos, fala assim, daqui a 5 minutos a gente está aí. Eu falo, não é assim, pelo amor de Deus. Até hoje você não aprendeu, não tem como. A Nicole não deixa a gente tentar pegar os meninos fazendo alguma coisa errada, porque ela nunca fala, tipo assim, o contrário daquilo que ela vai fazer. Porque a Nicole é muito crente, né? Minha mãe não era, na época minha mãe não era. Não aguentaria. Então ela já avisa antes, né? E isso, de fato, aconteceu na nação de Israel. O que a gente pensa? Que na nossa ausência, as coisas deveriam acontecer como se na nossa presença. O que o apóstolo Paulo está falando? Ele está dizendo assim, olha, eu gostaria de vê-lo em breve, mas eu lhe escrevo estas coisas para que, se eu demorar, você saiba como as pessoas devem se comportar na casa de Deus. Paulo havia recebido uma instrução clara de Jesus. Ele era a pessoa que garantia que aquela instrução fosse seguida.
Na ausência dele, Timóteo, e na ausência de Timóteo, a própria igreja. Os bispos, os pastores da igreja deveriam garantir que aquilo acontecesse exatamente como aconteceria na ausência dele. Por exemplo, aqui na igreja, a gente tem algumas coisas que a gente acontece exatamente como eu gostaria que acontecesse, porque eu sou pastor da igreja e estou aqui. Mas se eu sair daqui e ficar 3 meses fora, a Yasmin coloca a cortina de fumaça aqui, refletor colorido, de cinza vai para preto. Então não dá para garantir exatamente que na minha ausência as coisas vão acontecer como se fosse na minha presença. O que o apóstolo Paulo está dizendo é justamente isso, que as coisas ocorram na minha ausência como na minha presença. Em Êxodo capítulo 32, a Bíblia diz assim, que Deus ele chama Moisés para o monte Horebe, e lá no monte, Deus vai dar uma série de instruções para Moisés. Vários mandamentos Deus está dando para Moisés. Moisés sobe no monte, durante 40 dias e 40 noites ele está no monte, e de repente Deus ele fala com Moisés lá no monte, e lá embaixo o povo está dizendo assim, mas Moisés não volta, Moisés não chega, a gente não sabe nem o que aconteceu com Moisés, a gente precisa instituir uma liderança aqui. Quem que era o segundo de Moisés? Quem que era o segundo de Moisés? Arão. Arão era o segundo de Moisés. E naquela ocasião, Arão, ele era o responsável por fazer com que aquilo que Deus havia determinado e que Moisés... Tudo bem aí, ô sonoplasta? Você está desconcentrando meu menino aí, Carol. Garantia que Moisés, aquilo que Deus havia instruído a Moisés, Arão seria o responsável por cumprir aquilo que Deus havia estabelecido. Na ausência de Moisés, Arão deveria ser o responsável por cumprir aquilo. Só que o que vai acontecer lá em Êxodo capítulo 32? A Bíblia vai dizer que os homens ali, os líderes daquela nação, eles começam a pressionar Arão. E ao pressionar Arão, eles falam assim para Arão, Arão, a gente não sabe o que aconteceu com Moisés. A gente não sabe se Moisés vai descer ou se não vai. Tome uma providência, faça algo. Nós queremos deuses que nos guiem. Não sabemos o que aconteceu com esse Moisés que nos trouxe da terra do Egito para cá. Aí Arão vai e faz o quê? Tira as argolas, fala para o povo, tira as argolas, os brincos, os colares, traz para mim, que eu vou resolver o problema de vocês. O que Arão faz? Ao ouvir a reclamação do povo, ao ouvir a murmuração do povo, o que Arão faz? Arão vai e constrói então um bezerro de ouro. E ao construir o bezerro de ouro, ele está falando para as pessoas assim, esse é o Deus de vocês. A grande questão é o seguinte, que a Bíblia ela tem uma palavra para chamar de Deus, que é Elohim. Elohim, ela não diz somente do Deus cristão, do Deus da Bíblia, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, mas também podia se referir a qualquer outro Deus. A Bíblia vai falar que Baal era Elohim, Azerá era Elohim, qualquer outro Deus genérico também podia ser chamado de Elohim. Mas Deus tinha um nome próprio, que era o tetragrama, que era o Adonai, o Yavé, o YHWH, né, o tetragrama, o nome impronunciável, que era o nome de Deus. Esse, só Deus, era chamado dessa forma. Quando eles fazem o bezerro de ouro, eles não estão dizendo que aquele era um outro Deus. Eles chamam aquele bezerro de ouro de Yavé, do Deus que tirou o povo do Egito. Eles não só dão uma forma de um animal para o Deus que os havia tirado eles do Egito, havia tirado os israelitas do Egito, como eles deturpam a imagem daquilo que seria o próprio Deus. E um dos mandamentos que Deus havia dito era que não se podia fazer imagem de escultura. Ou seja, Moisés está recebendo essa revelação e embaixo o povo está fazendo exatamente o contrário. Na ausência de Moisés. Quando Deus não está falando com o povo, quando Moisés não está falando com o povo determina para si o que era a verdade deles, o que era o Deus que eles deveriam adorar. E o que acontece naquela ocasião? Deus fala para Moisés, Moisés, desce, porque o povo se corrompeu.
eles nem esperaram Moisés descer com a lei para que eles se corrompessem. Eles se corromperam antes mesmo de receber a lei. E aí, quando Moisés desce, ele fala assim: seu povo que você tirou da terra do Egito se corrompeu. Como se desviaram depressa do caminho que eu lhes havia ordenado? Derreteram o ouro e fizeram um bezerro, curvaram-se diante dele e lhe ofereceram sacrifícios. Dizem: ó Israel, estes são os seus deuses que o tiraram da terra do Egito. Aí o Senhor vai e fala com Moisés. Qual que é a grande questão? A grande questão é o seguinte: Deus era o responsável pela nação, que havia tirado a nação do Egito. Era quem governava e quem dizia o que a nação deveria seguir. Moisés era o porta-voz de Deus, que era a pessoa responsável por revelar a vontade de Deus ao povo. E Arão era o sacerdote que deveria ser o intermediador entre o povo e Deus. E agora nós vemos uma situação em que as pessoas haviam se corrompido. Porque muitos de nós, na nossa ânsia de querer achar que a gente tem uma revelação, o André sempre fala sobre isso, as pessoas elas estão procurando uma página colada na Bíblia, uma revelação nova, alguma coisa que Deus revelou só para ela e não para outras pessoas, elas vão criando religiões que não são a religião de Deus, que não é aquilo que Deus expressou. Quando Deus ele fala quando Paulo fala com Timóteo, Timóteo vai dizer qual que era a regra que ele deveria seguir. Ele fala: para que se eu demorar, você saiba como as pessoas devem se comportar na casa de Deus. Ela é a igreja do Deus vivo, coluna e alicerce da verdade. Então, a casa de Deus, a igreja, ela é a casa de Deus. Ela é a coluna e o alicerce da verdade. Assim como Deus determinou todas as coisas, Deus determinou também a forma como os homens devem viver e a forma como os homens devem se comportar. A grande questão é que as pessoas elas se apropriaram de pensamentos humanos próprios para definir o que é certo e o que é errado. As pessoas agora, elas definem o que é certo e o que é errado. Elas não aceitam mais que a Bíblia seja a regra de fé e prática na vida delas. Elas não aceitam que a Bíblia determine aquilo que diz a respeito da vida delas. Então é muito comum a gente ver pessoas fazendo uso de partes da Bíblia para dizer assim: isso aqui é Deus que está dizendo, e descartando outras partes da Bíblia para dizer assim: isso aqui não é Deus que está dizendo, é Paulo que está dizendo. Isso aqui é Pedro que está dizendo, isso aqui é Tiago que está dizendo, isso aqui não é Deus que está dizendo. E aí cria um evangelho que é um evangelho diferente do evangelho de Deus. É a mesma coisa que a pessoa chegar numa churrascaria, e aí está lá sendo servido um prato, alguma coisa, e a pessoa pergunta assim: ou numa hamburgueria quer comer um lanche que ele seja sem carne, sem glúten, vegano, né? E aí pede para a pessoa que ela crie aquilo que ela chama de carne, de hambúrguer e de pão, mas sem nada daquilo que o pão tem. Sem nada daquilo que o hambúrguer tem. O evangelho muitas vezes é isso. As pessoas elas querem tudo que diz que é evangelho, sem nada que seja confrontador ou aquilo que o evangelho vai trazer de desconforto para a gente. Então, a gente precisa entender que a Bíblia, ela é a verdade absoluta para todo e qualquer assunto. E aí é onde muitas vezes as pessoas elas criam uma religião própria, onde as pessoas querem servir a Deus, mas não querem se submeter à vontade dele. As pessoas querem viver uma vida em que elas dizem que elas são cristãs, mas elas não querem seguir os ensinamentos de Cristo. Elas querem separar coisas que elas acham que é boa para elas e coisas que elas acham que não é boa para elas. É a mesma coisa se você chegar no restaurante de um chefe renomado e você chegar para o chefe e falar assim: mas eu não quero esse tempero, eu não quero essa cebola, eu não quero esse ingrediente. Ou seja, o chefe vai falar assim: então você quer outro prato. Você não quer esse prato. Né? É a mesma coisa que ligar na pizzaria do Mudinho e falar assim: eu quero uma pizza de portuguesa, mas eu não quero ervilha, nem presunto e nem ovo. Então você não quer uma pizza de portuguesa. Você quer que eu faça uma pizza de mussarela, é isso? Porque não é portuguesa. Você quer chamar a pizza de portuguesa? Não, mas para mim é uma portuguesa. Não é assim que as pessoas fazem hoje?
Não é verdade? As pessoas elas querem comer o bacon, mas não querem que seja feito do porquinho, né? Querem só o gosto do bacon, elas não querem que seja feito do porquinho. E muitas vezes as pessoas elas agem com o evangelho com coisas que elas acham que é necessário para a vida delas e coisas que elas acham que não é necessário. A igreja, muitas vezes, ela foi chamada, e com razão, não sem razão, de legalista. Quando ela impõe uma série de regras para a vida da pessoa, e aquelas regras, muitas vezes, é uma barreira para que a pessoa sirva a Deus verdadeiramente. Não pode isso, não pode aquilo, não pode cortar o cabelo, não pode passar maquiagem, não pode usar calça, não pode faltar no culto de doutrina, não pode ir numa festa, não pode ir no aniversário, não pode ir não sei o quê, não pode. E aí as pessoas acabam acontecendo o quê? Que elas estão vivendo uma religião que é baseada na lei, no legalismo. Isso não pode, isso não pode, isso não pode, isso não pode. Aí chega um outro extremo, que é a religião do tudo pode. Esses dias meu pai estava contando uma historinha que eu até quero contar para vocês, né? Perguntaram pro pastor, posso fumar? O pastor fala, pode. Posso beber? Pode. Posso adulterar? Pode. Posso não participar da escola dominical? Pode. Posso ir para o baile? Pode. O que eu não posso? Ir para o céu. Não tem como. Desse jeito, você não pode ir para o céu. Porque o evangelho vai exigir de nós certa renúncia. Então muitas vezes a gente fica entre o legalismo e o contrário disso, que é uma religião sem regras, uma religião sem normas, um evangelho sem cruz. Porque é isso que o evangelho diz. O evangelho é arrependimento. O evangelho é renúncia. Mas arrependimento do quê? Se o que eu faço não é pecado? Do que eu teria que me arrepender se a homossexualidade, que é o meu pecado, não é pecado? Se a pornografia, que é o meu pecado, não é pecado? Se a masturbação, que é o meu pecado, não é pecado? Se a mentira, que é o meu pecado, não é pecado? Se aquilo que a Bíblia diz que é pecado, para mim não é? Porque Deus é amor. Deus ama todas as pessoas indistintamente. Todos são filhos de Deus, não é isso que as pessoas falam? Dá para você seguir um evangelho sem renúncia, sendo que a base do evangelho, o princípio de todo evangelho é arrependimento. Mas do que eu vou me arrepender se eu não faço nada errado? Do que eu preciso me arrepender? Então o que é que o apóstolo Paulo está dizendo? Que as pessoas deveriam se comportar, as pessoas deveriam saber como se comportar na casa de Deus. Se Deus está falando, através da vida de Paulo, para Timóteo, de que havia uma forma certa de se comportar na casa de Deus, quem é que define qual é a forma certa? É o pastor? Quem é? É a palavra de Deus. A própria palavra é quem define qual é a forma certa de se comportar na casa de Deus. Aí ele vai dizer, porque ela é a igreja do Deus vivo, coluna e alicerce da verdade. O povo havia feito um bezerro de ouro e havia chamado aquele bezerro de ouro do Deus de Israel, de Yahvé. O povo havia definido que aquele era o Deus deles. E muitas vezes as pessoas, elas criam para si uma religião, um Deus, e dizem assim, esse é o Deus que nós adoramos. Aí hoje em dia você vê igreja de feminista, igreja de homossexuais, igreja de pessoas que são libertinas, igreja de pessoas que vivem como se não houvesse nenhuma regra. E todo tipo de igreja. E é chamado do quê? Igreja. O que define uma igreja verdadeira de uma igreja falsa? A doutrina, o ensino, a palavra. Quem é que define a verdade? Quem criou a igreja que define como a igreja deve ser. Eu não fundei a igreja de Cristo. A igreja de Cristo foi fundada na cruz do Calvário. E Deus determinou quais eram as regras.
Então a primeira coisa que a gente precisa entender, que a palavra de Deus, aí eu gostaria que vocês anotassem aí. O primeiro ponto, depois eu mando para vocês, aí não precisa anotar não, mas o primeiro ponto, Mateus capítulo 13, versículo 9. Quem é capaz de ouvir, ouça com atenção. Primeiro, a palavra de Deus, nós precisamos ouvir e obedecer. Não é só ouvir. Ouvir, todo mundo pode ouvir. A gente pode ouvir a palavra de Deus e aquilo não se tornar uma verdade na nossa vida. Como a gente ouve uma música, por exemplo. Eu posso ouvir uma música sobre qualquer assunto e aquilo não ser uma verdade na minha vida. Não é? Faz muito tempo que eu não ouço, por exemplo, música sertaneja, mas as músicas sertanejas cantam sobre bebida, adultério, prostituição e muitas outras coisas. E você pode ouvir aquilo não ser uma verdade na sua vida. Você só ouve. Não quer dizer que está certo, mas você está ouvindo. Aquilo não é uma verdade na sua vida. A mesma coisa aqui na igreja. Você pode ouvir o tempo todo sobre santidade, sobre santificação, sobre renúncia, sobre arrependimento. E você só ouvir isso não se tornar uma verdade na sua vida. E aí é o grande problema. É porque a palavra de Deus ela não é só para ser ouvida. Ouvida e obedecida. A palavra de Deus, ela é algo que nós não devemos ser só capazes de ouvir, mas ouvir com atenção. Às vezes eu sou uma pessoa que eu sou um pouquinho distraído, só um pouquinho. E às vezes eu estou fazendo alguma coisa, a Júlia está, pai. Eu estou ouvindo o que ela está falando, mas a minha atenção está em outra coisa. Aí, de repente, eu ouço ela falando assim, aí, tá vendo? Ele não está prestando atenção. Eu pego e faço, oi. Fala, filha. E às vezes não é intencional. Não é porque eu não ligo para o que a minha filha está falando. É porque a minha atenção está em outra coisa. E você pode estar aqui e Deus estar falando a respeito de um assunto do qual você necessariamente precisa de transformação e aquilo não se tornar uma verdade na sua vida. Porque você só ouve. Então a palavra de Deus, Mateus 13:9, quem é capaz de ouvir, ouça com atenção. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15. Também é necessário manuseá-la corretamente. Esforce-se sempre para receber a aprovação do Deus a quem você serve. Seja um bom trabalhador que não tem de que se envergonhar e que ensina corretamente a palavra da verdade. O que o apóstolo Paulo está dizendo para Timóteo? Que o bom cristão, o bom obreiro, ele deve ser alguém que maneja bem a palavra de Deus. Estava conversando com a Nicole essa semana. Falei assim, é impossível você discipular alguém sem o uso da palavra de Deus. Eu posso ensinar qualquer coisa para a pessoa, mas se eu quero ensinar a pessoa a ser um cristão genuíno, sempre vou precisar do recurso da palavra de Deus. Porque senão eu vou cair sempre naquilo que é a minha opinião a respeito daquele determinado assunto. A gente vê hoje, em tempos de mídias sociais, graças a Deus, assim, meus filhos já estão tudo criado. Graças a Deus. Porque os pais mais novos, eles têm um grande desafio pela frente. Porque agora decidiram que as pessoas elas são especialistas em criar filhos. E com a rede social, isso ficou ainda mais evidente. Existe uma coisa hoje que é a educação positiva. Você não fala não para o seu filho. É muito bonito isso. É maravilhoso isso. Agora, qual o resultado que isso vai ter, a gente só vai saber daqui a uma geração. Jovens e adultos que não aprenderam a lidar com o não. O não não existe no vocabulário dessas crianças hoje, para não gerar frustração. E aí é onde muitas vezes a gente precisa entender que muitas vezes a Bíblia ela vai dar instruções claras a respeito de determinado assunto e outras vezes não. Um dia eu perguntei para o André, eu falei, André, que desafio é criar filhos? Que desafio grande é você criar filhos? Qual é a forma correta de se criar filhos?
Porque na minha época, era paulada, pancada. Na minha vez não pode bater. Agora que chegou na minha vez, não pode. O Daniel, esses dias, ele falou para mim que apanhou nunca. Quando você apanhou? O Gustavo acha que apanhou. Hã? Você apanhou? Se ele apanhou, apanhou pouco. Entendeu? Se hoje eu pegar um chinelo havaiana, que na época que a gente apanhava de chinelo havaiana, a gente tinha que fingir que chorava, que era para não apanhar mais. Hã? Não, tinha um chinelo que ele era de EVA, ele não doía nada, a gente tinha que fingir que estava chorando, que era para a mãe parar de bater. Hã? Era, porque senão, né? Hã? Mertiolate não era demais, tudo errado. E agora que chegou a minha época, não pode bater, né? Aí eu pergunto para o André, e o André responde assim, ele falou desse jeito: brother, a Bíblia não fala como criar filhos, só diz para criá-los. Eu aprendo que você criar filhos é através do exemplo, não tem outra forma. Porque muitas vezes a gente vai falar coisas e a gente vai ver que eles imitam coisas. Então não adianta eu pedir para o meu filho não mentir se ele me vê mentindo. Não adianta eu falar para o meu filho que ele não pode ser grosso se ele vê eu sendo grosseiro. E eu já falei sobre isso aqui muitas vezes, o difícil é a gente falar algo, é muito fácil. O difícil é a gente mudar o referencial deles. Trocar o referencial deles que é o difícil. Esse é o difícil. É ver que o mau comportamento dos meus filhos é uma imitação do meu mau comportamento. Não é porque ele não ouve. Ele presta atenção naquilo que eu faço. Então o apóstolo Paulo ele vai dizer, e aí ele vai falar sobre isso, dizendo assim, olha, que quem determina o que é a palavra de Deus, né, é o próprio Deus. Então a gente tem manusear corretamente a Escritura, ou seja, a gente tem que se esforçar para conhecer a Escritura e usar a Escritura para discipular. Outra coisa, Salmo 119, 11. Guardar no coração. Guardei a tua palavra em meu coração para não pecar contra ti. Quarto ponto. Proclamá-la como a palavra da vida. Filipenses 2,16 vai dizer assim: apeguem-se firmemente à mensagem da vida. Então, no dia em que Cristo voltar, me orgulharei de saber que não participei da corrida em vão e que não trabalhei inutilmente. Ou seja, o que o apóstolo está dizendo? Que a gente deve se apegar firmemente à mensagem da vida, à palavra da vida, ao evangelho de Cristo. Para que no dia que Cristo voltar, a gente possa se orgulhar de saber que a gente não trabalhou inutilmente, não trabalhou em vão. Porque nos apegamos firmemente à mensagem da vida. Outra coisa importante, Apocalipse capítulo 10, versículo 9. Essa aqui é para vocês que muitas vezes saem da igreja com raiva de mim. Glória a Deus por isso, louvado seja Deus. Glória a Deus por isso. Louvado seja Deus. A palavra de Deus, ela tem que ser digerida. Apocalipse 10, 9. Então me aproximei do anjo e lhe pedi o livrinho, pegue-o e coma. Disse ele, será amargo em seu estômago, embora tenha um sabor doce como mel em sua boca. Ou seja, a palavra de Cristo, ela muitas vezes, ela é amarga. Ela dói, ela incomoda, ela fere, ela machuca, mas ela sara. A palavra de Cristo, ela é confrontadora, muito mais do que confortadora. A gente como pai, a gente quer privar os nossos filhos de sofrer muitas coisas na vida. Não é verdade? Eu falo que eu quero que o Daniel sirva o exército. A Nicole não quer que o Daniel sirva o exército.
A pastora André não queria que o Mateus servisse o exército. Qual que é o objetivo de nós, como pais, homens, pensar? Gostaria que meu filho servisse o exército. O que ele vai aprender no exército? Disciplina, honra, servir, ser homem. Porque em casa é mais difícil. Com a mãe falando para o filho assim, não, deixa ele dormir mais um pouquinho, mas já é 10h25. Não é? Hã? É. Ah, não arruma uma cama, no exército vai ter que arrumar. Não lava um tênis, no exército vai ter que lustrar o coturno. Ah, não corta o cabelo, no exército tem que cortar o cabelo e fazer a barba todo dia. Não é? Ah, não ouve o pai e a mãe, no exército vai ter que bater continência pro cabo. Ou seja, coisas que muitas vezes faltam na vida das pessoas. Por que eu gosto das artes marciais? Eu acho que é necessário para a formação de todas as crianças. Só que hoje, até nas artes marciais, a gente vive num mundo moderno. Você acha que as artes marciais hoje é igual era 10, 20 anos atrás? Não é não. Não é não. É, palavras machucam. É diferente. Diferente. Hoje eu treino numa academia, que é uma academia de rede. É uma academia de nome, academia grande. O que significa? Que ali está, em primeiro lugar, a satisfação do cliente. A experiência do aluno como cliente. Não a formação do ser, do atleta, da pessoa, hierarquia, honra, respeito, resiliência, nada disso, não existe. Os aluninhos para treinar hoje, o ar-condicionado tem que estar ligado para poder treinar. Senão a mãe vai lá no Google e avalia mal a academia, porque o professor no calor deixou os alunos com o ar-condicionado desligado. E os maiores atletas campeões de jiu-jitsu da atualidade, tudo vem de Manaus. Academia pequena, calor de 45 graus, os moleques treinando o dia inteiro. Qual chance que esses meninos daqui hoje têm? Nenhuma. Porque não foram forjados para isso. Da mesma forma, o evangelho, se ele não for confrontador, ele não vai ser transformador. Aquilo que não te confronta não te transforma. O sexto ponto. Defendê-la. Estes pregam por amor, pois sabem que fui designado para defender as boas novas. Filipenses 1,16. O que significa? Hoje em dia, as pessoas elas não têm coragem de defender a verdade. Eu estou ali diante de alguém que claramente está falando uma coisa que não é o que a Bíblia diz. Eu, para não ser impopular no meu trabalho, na minha escola, nas redes sociais, eu simplesmente não falo nada. É o chamado crente. Crente o quê? 007. Crente amoeba. Você colocar uma amoeba dentro de uma caixinha quadrada, que forma que ela toma? Quadrada. Você colocar uma amoeba dentro de uma caixinha redonda, que forma que ela toma? Redonda. Ela vai se amoldar a qualquer circunstância, qualquer situação. Se estiver conversando com uma pessoa que é de uma igreja, que é uma igreja que tem uma ideologia de gênero. Ah, tudo bem. Ah, o importante, igual muitas vezes eu já ouvi as pessoas falar assim, o importante é que está falando de Deus, né? Não. O povo no Egito lá, no Israel lá também estava falando de Deus lá, e Deus falou assim, desce Moisés, porque eu vou matar todo mundo.
estava adorando quem lá? Yahvé. Mas do jeito deles. E muitas vezes as pessoas querem adorar a Cristo, querem servir a Deus, mas do jeito delas. Então, nós temos que ser capazes de defender a palavra de Deus. Olha só o que Calvino dizia. Acho que foi Lutero que disse. Que ele seria pior do que um cão. Pior do que um cão. Se ele visse a palavra de Deus sendo atacada e não fizesse nada. Porque até um cachorro defende o seu dono. Não é isso, André? Ele dizia assim, eu seria pior do que um cão se eu visse a palavra de Deus sendo atacada e não fizesse nada. Porque até um cachorro defende o seu dono. Mateus 28, 18. 8º ponto. 7º ponto. Nós devemos divulgá-la. Ou seja, a palavra de Deus deve ser divulgada. Jesus aproximou-se deles e disse, toda a autoridade no céu e na terra me foi dada. O versículo 18 e o versículo 20 diz assim, olha só o que a gente estava falando sobre discipulado. Ensinem esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. E lembrem-se disso, eu estou sempre com vocês até o fim dos tempos. Ou seja, o que eles deveriam ensinar? Aquilo que eles queriam? Ou aquilo que Jesus disse que deveria ser ensinado? Você não está aqui para ensinar aquilo que você quer, mas sim aquilo que Jesus disse para que você ensinasse. E em último ponto, é demonstrar o seu poder na vida consagrada, ou seja, uma vida dedicada a Deus. Colossenses capítulo 3, versículo 12 a 17. Visto que Deus os escolheu para ser seu povo santo e amado, revistam-se de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Sejam compreensivos uns com os outros e perdoem quem os ofender. Lembre-se de que o Senhor os perdoou, de modo que vocês também devem perdoar. Acima de tudo, revistam-se do amor que une a todos nós em perfeita harmonia. Permitam que a paz de Cristo governe o seu coração, pois como membros do novo corpo, vocês são chamados a viver em paz e sejam sempre agradecidos. Aí, versículo 16, que a mensagem a respeito de Cristo, em toda a sua riqueza, preencha a vida de vocês. Ensinem e aconselhem uns aos outros com toda a sabedoria. Cantem a Deus salmos, hinos e cânticos espirituais com o coração agradecido. E tudo o que fizerem ou disserem, façam em nome do Senhor Jesus, dando graça a Deus, o Pai, por meio dele. E aí, ele vai dizer assim, sem dúvida, este é o grande segredo de nossa fé. Qual que é o grande segredo da nossa fé? A palavra de Cristo revelada a nós. Porque se Cristo não tivesse se revelado, nós não conheceríamos a Cristo. Se o próprio Cristo não tivesse revelado a nós, nós não conheceríamos a Cristo. E como conhecemos a Cristo? Através da palavra dele que ele revelou a nós. Então, esse é o grande mistério da nossa fé. Cristo se revelou a nós e nós revelamos Cristo a outras pessoas. Cristo foi revelado em corpo humano, justificado pelo Espírito, visto por anjos, anunciado às nações, crido em todo mundo e levado ao céu em glória. Ou seja, ele é revelado Cristo. Ele desce do céu, Colossenses vai dizer que ele se despiu de toda a sua glória, se desfez de toda a sua divindade, assumiu uma forma humana, ele desce, ou seja, ele sai do céu, vem para a terra, assume um corpo humano, é justificado pelo Espírito, é visto por anjos, anunciado às nações, ou seja, aqui está falando da glória de Cristo antes no céu e daquilo que Cristo é ainda na terra. Anunciado às nações, crido em todo mundo e levado para o céu em glória. Esse é um louvor de adoração e exaltação a Deus. O Cristo que se fez homem, assumiu uma forma humana para morrer no nosso lugar, assumiu o nosso lugar na cruz do Calvário, assumiu o nosso lugar de pecador, de indigno, o nosso lugar como digno de morte, digno de punição, digno de feridas, digno de açoites, digno de humilhação, ele assumiu o nosso lugar. E ele volta para o céu, é crido em todo mundo,
e anunciado em todas as nações, e levado para o céu em glória. Então, tudo isso é para que o nome de Deus seja glorificado. O apóstolo Paulo está dizendo assim, olha, se eu demorar, anuncie essa mensagem na igreja de Cristo. Por quê? Porque para que as pessoas saibam como se comportar na casa de Deus. Existe uma forma certa de servir a Deus. E quem determinou essa forma certa foi o próprio Deus. Se não fosse assim, Deus não teria rejeitado o fogo estranho de Nadab e Abiú. Deus não teria rejeitado os filhos de Eli como sacerdote. Deus não teria rejeitado os filhos de Samuel como sacerdote. Deus não teria fulminado os homens que tocaram na arca. Ofni e Finéas foram rejeitados, Nadab e Abiú foram rejeitados, os homens que tocaram na arca foram rejeitados, o próprio sacrifício de Davi em retornar a arca para Jerusalém foi rejeitado, o homem segundo o coração de Deus. Ou seja, Deus fala para Davi, Davi, você quer me servir? Então tem o jeito certo de fazer. Você quer servir a Deus em amor, em graça e fidelidade? Existe um jeito certo de fazer. E qual é o jeito certo? A palavra de Deus determinou. Não é conforme nós queremos, é conforme Deus quer. A palavra de Deus fala sobre isso. Então o que a gente tem que fazer? Cumprir a palavra de Deus. Amém? Que Deus possa falar mais aos nossos corações e as palmas louvem ao Senhor Jesus. Quero pedir para o reverendo